Bom, pessoal, vamos lá. Mais um probleminha de física que nós começaremos a resolver. Tudo suave na nave. E esse assunto que eu vou abordar agora é um assunto que às vezes a gente fala assim: ah, mas por que isso não é visto na matemática? Bibibi, blá. Bom, porque não é visto na matemática? Então a gente vê na física e tenta contextualizar fisicamente o problema. O que a gente vai estudar agora, ó, eu costumo falar que é cinemática. Cinemática. E o que a cinemática faz? Ai, Vini, seu M é esquisito. É meu M, por isso que é meu, não é seu. Cinemática. O meu N tem dois, o meu M tem três, cada um com seus problemas. Cinemática. A cinemática, ela estuda, ela tenta descrever. Eu sei que é abstrato falar isso. Ela descreve, tá certo? Fisicamente, através de grandezas físicas, o movimento de um ponto material. Ela descreve o movimento de um... O que é um ponto material? Ponto material. O ponto material é um objeto que o tamanho dele é muito pequeno, mas muito pequeno. Ele é uma pulga em relação a você. Então, é muito pequeno em relação ao tamanho da trajetória dele. Isso é a ideia de um ponto material, um PN. Tá certo? Isso é a ideia de um ponto material. Então, o que a gente vai estudar, por enquanto, tá? Estou apagando aqui, é a cinemática de um ponto material. Quais são as grandezas físicas que eu uso para descrever a cinemática de um ponto material? Aí você lembra lá, quando você toma uma multa, né, geralmente quando as pessoas... Não sei vocês, né, que vocês ainda estão na idade que não é para ter carta, quando você toma uma multa, na multa, vem lá, pergunta para os pais, os responsáveis de vocês, quando te tomaram uma multa, vem o horário, vem o lugar, o quilômetro, e vem a velocidade. Isso são grandezas que descrevem o seu movimento. Olha que interessante. A gente vai ser um pouquinho mais, vai mudar um pouquinho a forma de representar. A gente vai falar horário, a gente vai falar um instante de tempo. Essa é uma grandeza, o tempo. O tempo ele é usado na cinemática para descrever aonde está esse ponto material em qual horário. Toda vez que você olha um instante, você olha a sua posição, que eu represento pela letra S. E quando você olha a posição, você olha também a velocidade. E quando você olha a velocidade, você consegue entender a aceleração, que é representado pela letra A. Só para fazer dois breves comentários, o que seria velocidade, assim, de uma forma informal? A velocidade é a capacidade de mudar de posição. Então, é o quanto ele muda de posição. Se ele muda muito, se ele muda pouco, tá certo? Vamos pensar dessa forma, uma forma bem sucinta. Sucinta é simples, né? Agora, o que seria a aceleração? É a capacidade que ele tem de mudar do quê? Mude de velocidade. Pode aumentar muito a velocidade, ou pode aumentar só um pouquinho a velocidade. Ou pode diminuir muito a velocidade, ou diminuir só um pouquinho a velocidade. Então, eu vou fazer alguns vídeos voltados só para cinemática, tá? Cinemática, aí cada movimento eu vou falando que tipo de movimento que é esse que ele está fazendo. Então, nesse primeiro problema, que a gente olha aqui, ele fala assim, ó, um móvel percorre metade de um percurso. Então, na física, gente, na física, não tem como. Você tem que fazer um desenho, né? Vou colocar aqui uma um. Como assim um desenho? Ah, vou desenhar, sei lá, um quadro do Picasso. Não viaja, né? Nem um quadro barroco, nem um neoclássico, sei lá, dependente da escola literária que você gosta. É um desenho esquemático, é um modelo. Então, ele percorre a metade com uma velocidade de 60 km por hora, e imediatamente a seguir a outra metade com velocidade de 40. Metade, metade. Então a trajetória ele sai de um lugar e chega no outro lugar. Ele sai de um ponto P1
e chega num ponto P2. Até aí, nenhuma dificuldade. Por que é importante você fazer os desenhos? Para você ir espiritualizando, né? Entendendo o problema e se alfabetizando na física. E aí ele fala que a metade é o meio aqui, ó. Então, aqui nessa metade, aí eu tenho que dar nome para algumas coisas. Eu tenho esse tamanho. Quando eu não tenho tamanho de alguma coisa, eu vou chamar essa coisa de, né? Já é prática. Isso eu vou chamar essa coisa de x. Então, peraí. A metade de x é x sobre 2. E a outra metade, x sobre 2. Mas vem cá. Trabalhar com fração não é legal. Vocês odeiam fração. Vocês odeiam fração. Eu sei que vocês odeiam fração. Sei. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou tirar essa fração daqui, ó. Que tal se eu colocar 2x? Olha que bonito. Se eu colocar 2x aqui, aqui, na verdade, ao invés de x, a proporção continua. Vai ser x e aqui vai ser x, ó. X. Aí, beleza. Só que esse problema, ele usa o conceito de velocidade escalar média. Aí você fala, que raio de grandeza que é essa? O que é velocidade média? Eu costumo falar que ela é uma velocidade platônica. Manja Platão, lá do mundo das ideias? Então, é esse cara aí. Por que é uma velocidade platônica, Platão? Porque essa velocidade dificilmente você vai conseguir manter. Dificilmente. Eu estou pensando num carro, tá? Pensando num carro. Por quê? Um carro, conforme você vai de um lugar a outro, você vai alterando a sua velocidade. Mas também dá para se calcular uma velocidade média. A ideia da velocidade média é como se você saísse de um ponto, mantivesse a velocidade constante até chegar naquele ponto. Isso na vida real é difícil de acontecer, mas ela consegue calcular uma previsão do tempo que você demoraria se você mantiver aquela velocidade. Tá certo? Então é uma ideia de previsão. Então, eu costumo falar que é uma coisa platônica. Mas o que é a velocidade média? No fundo, a velocidade média. Cuidado, não é a média das velocidades, é outra coisa, né? Velocidade média é a soma de todos os deslocamentos dividido pelo tempo total gasto. Independente se você parou, tem que somar tudo. Você não parou, né? Você vai, pega Castelo Branco, parou, tem que colocar na velocidade média? Tem que colocar, tá certo? Porque ele leva em consideração esse tempo de pausa também. Se você não parou, aí beleza, então segue, manda bala. Então, velocidade média é usado essa expressão aqui. Vocês vão ver que ao longo do tempo tudo dá para calcular a velocidade média. Tudo dá para calcular a velocidade média. Claro que tem a velocidade, né? Então, no primeiro problema, ele fala que a velocidade média daqui é 60 km por hora. Beleza. Na segunda parte, ele fala que aqui é 40 km por hora. Beleza. Tudo bem. Aí a pergunta é, qual é a velocidade média do trecho total? Bom, aqui ele me deu duas informações. Ele me deu o deslocamento. Como assim ele me deu? Porque ele deu a proporção. Quando ele dá proporção, no fundo, ele está te dando um número, entre aspas, tá? A proporção é que é o importante aqui. Ele poderia falar 1/3, 2/4, sei lá, 3/8, enfim. Ele dá a proporção, você faz em função de x. E aí eu tenho que cada trecho aqui, ó, aqui ele gastou um tempo T1 e aqui ele gastou um tempo T2. Então, como que eu vou calcular a velocidade média desse problema? Bom, a velocidade média vai ser o deslocamento total, que é x, mais x, dividido por T1 mais T2. Aí você fala, mas peraí, como que eu vou resolver esse trem agora? Aí, ó, olha só, 2x dividido por T1 mais T2. Eu preciso achar quem é T1 e quem é T2. Olha para essa expressão aqui. Se eu isolar o tempo, aqui, ó,
T1 é igual. Se eu inverter, né? Esse vem para cá, vou trocar, só trocar de posição. Esse vem para cá. E esse vem para cá. Certo? É só inverter aqui a posição. Algebricamente, isso é válido. Então, delta S1. Opa, ficou parecendo um 5. S1 sobre V1, que vai ser o quê? Olha que interessante. X. Opa, eu achei o T em função de X. Isso significa que vai simplificar. Simplificar. Sobre 60. E quanto que é T2? T2 vai ser igual a S2, só vou usar a mesma lógica, ó, sobre V2, que é delta S sobre V, que vai ser X sobre 40. Feito isso, é só substituir aqui, ó. 2x dividido por x sobre 60 mais x sobre 40. Aí vocês têm um pouco de dificuldade nessa conta. Tô ligado. Então, vamos fazer devagar, ó. 2x dividido, barra maior. Aqui eu tenho que achar o MMC. O MMC entre esses dois números é 120. Tá? Faz a conta, você vai ver que é 120. 120. Então, aqui vai ficar 120 dividido por 60, dá 2. Então, aqui fica 2x. 120, aqui dá 3x. 120 por 40 dá 3. 3 vezes x, 3x. Aí, como que você faz essa divisão, né? Como que você faz essa divisão? Vou colocar aqui, ó. Como que você faz essa divisão? É 2x, conserva o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo, ó. 120 sobre 5x. Olha o que vai acontecer com o x. Vou até mudar de cor. O que vai acontecer com o x? Tchuf, corta, porque tem em cima e tem embaixo. Quando você fizer essa conta, o resultado é 240 dividido por 5. Quanto que é 240 dividido por 5? 200 é 40. Dá 48, se eu não estiver errado. 48. Vou colocar aqui, ó. Então, a velocidade média deu 48, se eu não tiver feito conta errada, quilômetros por hora. E olha só que interessante. Esse problema serve para mostrar que a velocidade média não é a média das velocidades. Certo? Porque se você somar 60 mais 40 dividido por 2 dá 50. Que é um erro conceitual grave. Beleza? Então, agora eu vou continuar e vou fazer os próximos exercícios. 2 exercícios. O vídeo um pouquinho mais longo hoje, tá? Mas eu acredito que vai dar para a gente fazer também menos de 20 minutinhos, que essa é a proposta, né? Só para a gente ver. Esse daqui foi um exercício um pouco mais teórico, né? Onde você trabalhava com letra, dá um pouco mais de dificuldade. Agora, no segundo, já tem o desenho feito, né? Ele fala, o segmento da reta AD mede 36 metros. Um ponto material, olha lá, o tamanho dele não importa. Uma pulguinha andando na trajetória, sem inversão de sentido, ou seja, ele só vai para uma direção, né? Que a flecha aponta, que vai só para um sentido. Vai de A até D. Aí ele fala assim, ó, no trecho BC, quem é BC? No trecho BC, que é esse trecho aqui, a velocidade dele foi de 2 metros por segundo. E no restante, ele fala que em cada um dos outros trechos, ou seja, nesse trecho aqui, AB, e no trecho CD, foi 4. Tá certo? Foi de 4 metros por segundo. Ele quer saber qual é a velocidade média desse trecho. Pessoal, olha que interessante. Vou usar o conceito, ó, velocidade média vai ser
o ΔS, ele separou em 3 trechos. Então, é o ΔS, a variação de posição de AB, vou escrever, ó, bem teórico, ó, mais a variação de posição de BC, mais a variação de posição de CD. Ué, mas espera aí, a variação de posição de todo mundo não é o comprimento total? Sim, mas eu só estou mostrando que a gente pode separar em trechos. Por que eu estou fazendo isso? Só para mostrar que aqui também eu vou ter que somar o tempo de AB mais o tempo de BC, olha lá que da hora, ó, mais o tempo, olha como é bonito a velocidade média, ó, o tempo de CD. Então, a gente está vendo a capacidade dele de mudar de lugar. Bom, quanto que vale a soma de todos esses deslocamentos? Está aqui, ele deu. Ó, quanto que é a distância de A até D? 36. 36. Aí, eu consigo direto calcular quanto que é o tempo de AB. Vou calcular aqui no cantinho, ó. Usando a mesma expressão de cima, ó. Tempo é posição pela velocidade. Então, para os três, ó, quanto vai ser o tempo AB? O tempo AB vai ser... Se aqui ele fala que é... Se aqui são 12 metros, né? Certo? 12 metros. E aí ele fala o seguinte, ó. AB eu não sei quanto que é esse tamanho. Eu sei quanto que é esse tamanho? Não sei. Eu sei quanto que é esse tamanho? Não sei. Então, eu posso fazer o seguinte. Somar esses dois tempos direto, ó. O tempo de AB mais o tempo de CD. Como assim? O tempo de AB mais o tempo de CD vai ser um tempo Tzão mais um tempo Tzinho BC. Tzão BC. Por que eu posso somar esse tempo Tzão? Porque eu sei que esse tempo Tzão, vou até apagar aqui, esse tempo Tzão, ele me deu a velocidade desse trecho e eu sei o tamanho desse trecho total. Se aqui é 12 e o resto vale 36, então o que sobra é 24, né? Então, vou falar aqui, ó, Tzão vai ser esses dois trechos ali, AB mais CD, que é 36 menos 12, que dá 24, dividido pela velocidade, que é 4. Isso vão dar quantos segundos? 6 segundos. E o tempo Tzão BC vai ser o que ele deu, que é 12, que é a distância que ele marcou ali, dividido por 2. Então, tem que ter essa sacadinha, que também dá 6 segundos. Ou seja, isso vai ser igual a 36 dividido por 12, que é a soma dos dois tempos, que dá 3 metros por segundo. Então, aí terminamos mais um probleminha de cinemática aí, um para complementar o outro. E é isso, pessoal. Deus abençoe a todos vocês. Estamos juntos e continua aí seguindo, assistindo os vídeos, tá? Se tiver algum problema que você quiser propor, é só colocar lá nos comentários e mandar o problema que nós faz. Tamo junto. Valeu.